Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre as questões do foro mental neste período da pandemia da Covid-19. Hoje teremos mais uma edição especial, hoje com a doutora Emanuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde no Hospital de Guimarães, e também com Rosa Rodrigues, psiquiatra no Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães. Teremos uma conversa sobre suicídio e comportamentos suicidários que podem advir deste período particular da nossa história. Antes de falarmos destas questões, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde de resto podem encontrar todas as edições destes e de outros programas que o Mais Guimarães tem realizado durante este período. Convido-os a seguirem-nos na nossa página no Facebook e também a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. Boa tarde, Emanuela. Boa tarde, doutora Rosa Rodrigues também. Obrigado por estarem connosco em mais um consultório aberto. Emanuela, estes comportamentos suicidários, é provável que venham a acontecer em maior número durante este período de pandemia, agora neste período diferente de já algum desconfinamento? Nós achamos que sim, não é? Achamos que se calhar com as consequências indiretas desta pandemia, sobretudo aquilo que está muito relacionado com o desemprego, com as insuficiências económicas e à semelhança de outras crises que nós já passamos, estamos atentos e com algum olho clínico, porque de facto é um dos fatores de risco que pode aumentar os comportamentos suicidários, as tentativas de suicídio e os suicídios consumados. Por isso sim, é um tema extremamente pertinente, muito importante e que temos de estar muito atentos. Doutora Rosa Rodrigues, sentem já no vosso serviço no Hospital Senhora da Oliveira que haja alguma alteração no número de suicídios ou de comportamentos que possam levar ao suicídio? Normalmente, durante a fase de crise ativa, esses comportamentos diminuem. As pessoas estão mais, recluem-se, resguardam-se, ficam em stand-by, como durante uma guerra, e os comportamentos suicidários estão mais ligados às dificuldades, às consequências, às sequelas, aos traumas que ficam depois de passar a fase mais aguda da crise. Nós, para já, ainda estamos a meio, temos as duas coisas, ainda temos um problema real com o vírus em curso, a pandemia Covid ainda decorre, mas já estão presentes também, chegam dia a dia essas consequências que trazem instabilidade, que trazem problemas, que trazem conflitos às famílias e às pessoas, e a partir daí poderá-se instalar a crise suicidária em si. Ainda estamos a meio caminho, por assim dizer, e estamos muito atentos a essas situações. E quais são os principais motivos que levam uma pessoa a pensar no suicídio, em algo tão drástico, dramático? O suicídio em si está diretamente relacionado com a presença de algum tipo de patologia mental e normalmente as mais frequentemente associadas são os quadros depressivos graves, perturbações graves de ansiedade ou outras doenças mentais major, como esquizofrenia, doença bipolar. E tudo aquilo que contribui para a instabilidade emocional é um fator de risco para o suicídio, por levar diretamente à descompensação da patologia de base ou por criar dificuldades tais que o indivíduo não é capaz de ultrapassar, não é capaz de resolver e começa a imaginar, começa a ter o suicídio como a solução, como a alternativa para os problemas que não consegue resolver ou para uma situação de sofrimento que não consegue ultrapassar. E as pessoas, antes de chegarem a esse ponto, costumam recorrer aos serviços, aos vossos serviços, a algum apoio psicológico? Muitas das vezes ainda existe um grande estigma associado à doença mental e chegam normalmente numa fase já um bocadinho tardia, quando a situação já vai evoluir há algum tempo, às vezes até anos. Felizmente nota-se que de ano para ano as pessoas são mais atentas a estes problemas, reconhecem-nos como uma doença mental, uma doença neurobiológica do cérebro e que tem tratamento, um tratamento eficaz, um tratamento que é muito direcionado e assertivo
e começam a recorrer mais cedo, quer por indicação de outras pessoas, do médico de família, de outros profissionais que estão atentos, e começam a chegar mais cedo. Mas o estigma é um dos principais entraves à procura de apoio e de tratamento. E também sabemos, não é, Rosa, que muitas vezes as pessoas recorrem ao médico de família como a primeira entrada, não é? Às vezes não tanto por este pedido de ajuda, mas vão ao médico de família com outras queixas, não tão diretas relacionadas com estas questões do sofrimento psicológico ou de alguma ideia de suicídio, mas muitas vezes isso acontece, não é? Temos estudos que nos dizem um bocadinho isso. Exato. Muitas das vezes é o corpo a falar, é o corpo a transmitir os sinais de sofrimento emocional e é assim que se começa a manifestar. Nem mais. Eu acho que também há aqui uma questão importante que se calhar poderíamos falar, que às vezes ouvimos muito na consulta, que também são os sobreviventes do suicídio, ou seja, os familiares, os amigos diretos de uma pessoa que se suicida. Isto deixa um rastro muito grande nos familiares, nos amigos, isto porque às vezes as pessoas quando estão com uma ideação suicida também nos dizem isto depois passa, isto depois eles ficam bem, os meus filhos já são crescidos, a minha mulher depois orienta-se, o meu marido depois... Mas isto não é bem assim, não é? Sem dúvida. É um sofrimento ao qual não se pode fugir, é uma perda demasiado marcante, demasiado traumática e fica, sem dúvida, um elevado número de pessoas, às vezes até nem só os familiares diretos, mas pessoas próximas que conheciam e em quem o suicídio tem um grande impacto negativo e que os deixa também em sofrimento e em risco de também vir a desenvolver ou a ter, por imitação, algum tipo de comportamento suicidário. Isso, acho isto muito importante também de ser falado e até abordado, não é? Que as pessoas às vezes depois também não têm muito esta questão. E mesmo alguém que está em sofrimento, alguém que começa com algumas ideias, às vezes o que nós ouvimos é já não ando aqui a fazer nada, eu sou um fardo, não é? Às vezes são por estas expressões. O que é que as pessoas devem fazer? Sem dúvida que devem falar primeiro com aqueles que estão mais próximos, dar um alerta à família. Sem dúvida, na linha da frente estão os cuidados de saúde primários, o médico de família, o enfermeiro de família, um outro técnico de saúde poderá igualmente ouvir e dar uma ajuda no sentido de esclarecer qual a melhor atitude, onde se deve dirigir, onde deve procurar ajuda. E sem dúvida depois qualquer profissional na área de saúde mental, os nossos psicólogos, as consultas especializadas de psicologia, de psiquiatria, então poderão fazer uma intervenção mais global no tratamento da situação que for identificada. E agora nós também temos as linhas telefónicas, que há uma série também de linhas telefónicas, não é? De apoio psicológico, temos algumas linhas dirigidas também para o suicídio, não é? Temos já algumas ajudas que as pessoas de uma forma e de uma fase inicial também podem ajudar. E o 112. Exato, sem dúvida, porque o silêncio é o nosso maior inimigo. A pessoa guardar o sofrimento e esses pensamentos, esses impulsos só para si, não ajuda, faz com que eles cresçam. Se começar a falar sobre eles, a sentir que está em sofrimento, a admitir que está em sofrimento, que precisa de ajuda, é já um primeiro passo para procurar essa ajuda e está ao alcance de um telefonema, por exemplo. De pegar no telefone, ligar a uma linha, contactar alguém, falar sobre o que se passa, o que está a sentir e receber esse apoio, essa orientação para uma área mais adequada. E como é que os familiares conseguem perceber que há alguém a passar por um sofrimento tal que o possa levar a um suicídio? Há alguns sinais que sejam mais evidentes que isso está a acontecer? Sim, sem dúvida que há sinais, muitas das vezes que não são valorizados, mas há uma série de sinais aos quais podemos estar atentos. Quando uma pessoa se isola demasiado, quando uma pessoa começa a verbalizar estas expressões de que não vale a pena, não ando aqui a fazer nada, um dia destes acabo com tudo, não faz sentido andar aqui, que mostra esta falta de esperança no futuro, que mostra que não há solução para os seus problemas ou que o mal-estar é tal que lhe tira a alegria de viver, ou começar a fazer pequenas despedidas que às vezes não se percebe num contexto de uma conversa, a pessoa vir agradecer muito o que tu fizeste por mim, nunca me esqueci daquelas palavras que me disseste ou de teres-me ajudado numa outra situação. Começam a fazer uns certos rituais de despedida, às vezes até a distribuir e a dar objetos pessoais a outros familiares ou não que querem que fique com aqueles determinados objetos,
tentar deixar a vida arrumada, por assim dizer, ir resolver questões que estão pendentes de conflitos ou de situações de trabalho que não estão resolvidas, tentar arrumar, por assim dizer, essas pontas soltas da sua vida. Outras vezes é o falar abertamente de que desejo a morte, quero a morte. São tudo expressões que devem ser valorizadas e não encará-las logo como uma chamada de atenção ou achando que quem fala disso não vai cometer nenhum ato suicida. São sempre frases de alerta que devem ser levadas a sério e pelo menos deixá-los falar, aproveitar esta deixa para puxar o assunto, para esclarecer porque é que estás a falar isso, o que é que significa isso, o que é que se passa, de onde é que vem essa tristeza, quais são os problemas, e começar por ouvir vai fazer com que a pessoa não se sinta só e veja que de facto alguém se interessa pelas suas questões, e a partir daí, se a pessoa por si só não for capaz de dar resposta a esses problemas, ajudá-lo a encontrar uma alternativa válida para os problemas, porque às vezes até nem são problemas por aí além, não há um drama real. A pessoa é como está mal, está em baixo, encara tudo de uma perspectiva muito negativa, muito fatalista e não consegue chegar a uma solução. E tendo alguém perto que os ajude nesse sentido, começam a aparecer depois as soluções. E é hábito as pessoas desvalorizarem estas questões, essas frases que são ditas por quem pensa no suicídio. É comum acontecer isso até ao ponto de depois serem surpreendidas por uma atitude de suicídio desse indivíduo? É frequente não se valorizar que a pessoa de facto está assim num limite, ou porque não consideram que a pessoa tenha realmente problemas ao ponto de chegar a uma situação limite, ou porque para trás já houve outros comportamentos suicidários que já desgastaram as famílias e que já desgastaram a própria pessoa, que pensa, é mais uma vez que está a falar disto, é para chamar a atenção, é para manipular, é para que tenhamos pena dela, e não é valorizado o contexto. Mas para nós, um dos principais fatores que está diretamente relacionado com o suicídio consumado é haver no passado, na história prévia dessa pessoa, uma ou mais tentativas de suicídio. Os doentes que tenham tido Covid... A verbalização de pensamentos suicidas deve ser explorado, deve ser valorizado para que se possa intervir atempadamente. Sabe, Eliseu, isto é um aspecto muito importante que a doutora Rosa falou, esta questão, porque muitas vezes nós temos, e isto também é um perfil mais feminino, alguns comportamentos suicidários, e muitas vezes as mulheres verbalizam que eu mato-me ou eu faço, e às vezes isto não é valorizado pelos outros, não é? Não é valorizado no sentido de que pode ser uma forma mesmo eficaz da pessoa fazer exatamente aquele comportamento. E às vezes esta tentativa que as pessoas acham que é só de chamar a atenção e de desvalorização, às vezes as coisas não correm assim, e temos situações em que até correram bastante mal, não é? Por isso realmente temos que estar muito atentos, isto é um aspecto extremamente importante que a doutora Rosa agora acabou de falar. E já agora também era importante falarmos disso, há diferenças nos comportamentos e no suicídio do homem e da mulher, não é? Sem dúvida. As mulheres são conhecidas por tentarem mais, porque são mais emotivas, são mais impulsivas e fazem mais tentativas de suicídio, usam mais vezes comportamentos suicidários, usando métodos menos letais, enquanto que o homem, quer pela sua própria natureza biológica de ser um bocadinho mais agressivo, usa métodos mais violentos e mais difíceis de travar ou mais difíceis de socorrer a tempo. Daí que a tentativa as taxas de suicídio são mais altas no homem, no sexo masculino, mas as tentativas de suicídio são mais frequentes no sexo feminino. E muitas das vezes no homem, uma primeira tentativa é um suicídio consumado, já não há hipótese de intervir, porque uma primeira tentativa é logo muito séria. No raio da ação do Hospital de Guimarães, os comportamentos suicidários são maior ou menor número noutras áreas do país? Nós temos essencialmente em Portugal uma dicotomia norte-sul. No norte, menos tentativas de suicídio, menos suicídios consumados, e temos ali um hotspot no Alentejo, que é de facto a zona do país onde as taxas de suicídio são muito mais elevadas, são as mais elevadas do país.
Nos últimos anos tem-se vindo a verificar que em relação a todo o resto do país, Algarve, região centro, Lisboa e Vale do Tejo e Norte, tem-se uniformizado um bocadinho os números em relação às taxas de suicídio. E tem-se verificado que também não são tão baixos quanto isso, porque depende muito dos sistemas de classificação, da forma como estes números são armazenados. O suicídio é considerado uma morte violenta e muitas das vezes vai para a investigação do Ministério Público e um ato, muitas vezes, por exemplo, um acidente de viação, não é contabilizado como suicídio, só após a investigação é que será lançado como suicídio. Isto depois faz com que haja variações nas nossas taxas de suicídio em relação às estatísticas que são lançadas. Como é que vocês, como é que a Emanuel, a Rosa, conseguem perceber que alguém que contacta pode chegar a esse ponto, ao ponto de se suicidar? Há alguns sinais que manifesta para além daquilo que possa verbalizar? Sim, para além de tudo que a doutora Rosa já disse, nós sabemos que o sentimento de desesperança também é dos que mais está associado a esta questão do suicídio. E depois estas questões todas, económicas, sociais, temos que estar atentos. Agora, aquilo que nós também temos dito muito ao longo do tempo é que é importante falar sobre isso, e mesmo nas consultas, muito transversal, não tem que ser nas consultas de psicologia e só nas consultas de psiquiatria, temos que perguntar diretamente às pessoas sobre isto, porque ainda existe muito um mito, não é? O medo de que se falarmos sobre isto, nós vamos potenciar, aumentar, como que dar mais força às ideias das pessoas para se matar, o que não é de todo verdade. Portanto, é importante nós perguntarmos às pessoas, abordar este assunto na história como falamos das outras coisas, numa consulta normal de psicologia, de psiquiatria, como perguntamos sobre outros fatores, perguntar deste também. Se as pessoas alguma vez se tentaram magoar, se algumas vezes pensaram no suicídio, se algumas vezes tentaram o suicídio, e perguntar isto tudo de uma forma extremamente aberta, e as pessoas costumam, de uma forma muito geral, numa consulta, ainda mais num ambiente relativamente protegido, falar sobre estas questões. Portanto, em termos de especialidade em saúde mental, nós estamos, penso que muito bem preparados para questionar, para abordar, para intervir. Aquilo que também tentamos é que nas outras especialidades e nos cuidados primários e mesmo nas outras especialidades médicas que este assunto também seja trazido ao de cima e que seja questionado como são questionadas as outras questões. Não é, Rosa? Basicamente por aí. Claro, sem dúvida. Às vezes basta começar uma conversa de forma simples a perguntar: vejo que está a sofrer, este seu sofrimento às vezes traz-lhe maus pensamentos? E a pessoa depois, a partir daí, vai falando se tem ou não maus pensamentos e se esses pensamentos maus são no sentido de fazer mal a si próprio, desejar a morte, querer partir, não ter vontade de viver. E normalmente se encontra uma pessoa receptiva, com tempo, com uma atitude empática, falam abertamente sobre esse assunto e estão ávidas porque alguém os ajuda, alguém os ouça, alguém compreenda a natureza do seu sofrimento e que estenda uma mão e que os ajude a procurar alívio e a resolução dos problemas que estão pendentes. E muitas vezes também nos procuram ou aparecem por comportamentos autolesivos, não é? Ou seja, fazer mal a si própria, por cortes, por queimaduras de cigarro, por queimaduras às vezes com um determinado objeto que se queimam, às vezes alguns comportamentos também muito impulsivos, dirigidos, autodirigidos, e uma coisa também a salientar é que isto não é só da vida adulta, apesar de nos centrarmos um bocadinho mais nisso, nós quando até na própria pessoa, um adulto que às vezes está à nossa frente e nós perguntamos desde quando é que começou estas ideias ou desde quando é que tem estes comportamentos, muitas vezes começa na adolescência, não é, Rosa? Em idades até muito precoces, portanto os pais também têm que estar muito atentos a isto. Exato, porque nesta balança onde várias coisas pesam até chegar ao suicídio, uma das mais importantes tem a ver também com as características da personalidade, que se vão construindo desde muito cedo. E na adolescência, principalmente, a dificuldade em lidar com a frustração, com a tristeza, com a angústia, com outros tipos de sofrimento que causam muito desgaste emocional, acaba por se manifestar nestes atos autoagressivos e começa precisamente assim muito cedo, que é também um dos fatores de risco para um dia mais tarde apresentar comportamentos suicidários de maior gravidade e de maior letalidade e acabar por
haver um suicídio consumado. Que também os há na adolescência. Que também os há na adolescência, tentativas e suicídios consumados. E suicídios, portanto, hoje em nem dia mais. É muito preocupante, quer na Organização Mundial de Saúde, quer em todas as áreas da medicina e da saúde mental, que as taxas de suicídio são bastante altas numa faixa etária muito precoce, ali desde os 16 até aos 22 anos, as taxas de suicídio são altas, assim como depois na população mais idosa. Claro, por isso os pais têm que estar atentos também, não é? Há alguns sinais que os miúdos, que os adolescentes vão também manifestando, isto de estarmos disponíveis, falamos também muitas vezes para isso, não é? Estarmos disponíveis, ou eles perceberem que também podem falar connosco, falarmos com eles, não desistirmos, porque a adolescência é uma fase também muito complicada e que muitas vezes afastam os pais, e eu digo muitas vezes isso, muito bem, ele hoje não quer falar, mas amanhã voltamos a perguntar, os pais não podem nem devem desistir, às vezes de questionar, de perguntar, por isso é extremamente importante também. E nos idosos também alertou muito bem a doutora Rosa. Sentem que há um fenómeno de imitação, de repetição dos casos de suicídio? Porque é comum percebermos isso na comunicação social local, que quando há um suicídio, nos dias seguintes acontecem outros. Esta imitação é algo que deve ser combatido. E de que forma é que pode ser? Já Sem podes dúvida, falar. é um fenómeno já bastante estudado, que é o efeito de Werther, em que há de facto esta tendência de imitação ao contágio. Há uma certa romantização, quase como da coragem daquele que o fez. E quem está em risco e que tem pensamentos suicidários acaba por imitar, ir de encontro a esse método, principalmente a imitação do método, no sentido de alcançar o mesmo objetivo. E daí que é preciso muito cuidado na notificação das notícias, quando se dá muitos pormenores em relação a um determinado evento, porque sem dúvida muitas pessoas que estão em risco podem estar a ouvir essa notícia, podem estar a ver essa descrição e acabam por se sentir um bocadinho hipnotizados pela mesma, e normalmente nos dias seguintes vemos tentativas de suicídio ou outros suicídios usando o mesmo método num contexto semelhante àquele que foi notificado. E tem havido sensibilidade da comunicação social para darem essas notícias com esses cuidados? Tem sido uma também dos nossos objetivos, das nossas lutas, que é sensibilizar a comunicação social de alguns aspectos importantes relacionados com o suicídio. Para além desta questão que a doutora Rosa acabou de falar, também temos a questão da exposição daquela pessoa e a exposição da família, não é? Porque muitas vezes acontece que toda a gente acaba de saber antes até que alguns familiares mais próximos, alguns familiares diretos, portanto, aliás, há indicações muito precisas em relação à atuação, algumas guidelines, não é, da comunicação social face precisamente a estas questões do suicídio, não é assim, Rosa? Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo que se dê a conhecer a notícia, tentar salvaguardar e proteger um bocadinho a identidade da pessoa, porque a família em si fica muito retraumatizada com a forma como as notícias são lançadas cá para fora, e salvaguardar certos pormenores que não há necessidade de expor de uma forma tão clara para o público em geral. Haverá necessidade de sensibilizar mais a comunidade, para além da comunicação social, também para esta questão do suicídio e as respostas que possam estar na própria sociedade para evitar que esses indivíduos cheguem a esse ponto de praticarem o suicídio. Sem dúvida, cada vez mais esta interação e esta proximidade entre os serviços de saúde mental e as estruturas da comunidade fazem todo o sentido e são muito importantes, porque muitas das vezes têm a ver com problemas concretos que se podem resolver se houver essas estruturas que venham apoiar, numa situação de desemprego, numa situação de solidão, numa situação de luto ou de isolamento, em que às vezes a família mesmo não estando ou estando ausente, outros elementos da comunidade estão atentos e muitas das vezes sinalizam-nos porque acham que a pessoa não está bem, está a ficar deprimido, está numa situação difícil, um divórcio muito complicado,
ou uma situação de desemprego que deixou a pessoa numa situação financeira muito complicada e poder ativar, quer apoio social, quer apoio domiciliário, quer proximidade com as estruturas, no sentido de que essa pessoa não fique só e que possa ter acesso a algo que ajude a ultrapassar as dificuldades. As 803 pessoas que em Guimarães tiveram Covid-19 desde o início da pandemia são um público que merecerá uma atenção especial da parte do tratamento mental do Hospital Senhora da Oliveira, porque podem ser um grupo que possa sentir aqui algum estigma relacionado com a doença e possa levar a um comportamento suicidário, por exemplo. Claro. Sem dúvida, depois da primeira batalha ganha, que foi a luta contra o Covid em si, a segunda fase da batalha, que tem a ver a luta contra o estigma, é muito importante. Sabemos que, infelizmente, as pessoas por receio, por ignorância, acabam por desenvolver alguma agressividade e alguma hostilidade em relação às pessoas que tiveram o vírus, e temos que lutar contra isso porque é sem dúvida um dos fatores que pode prejudicar muito a saúde mental e favorecer os estados depressivos, os estados ansiosos, o isolamento dessas pessoas sem haver necessidade, e temos que estar muito atentos a comportamentos estigmatizantes de pessoas que possam ter estado infectadas ou que possam ter estado internadas ou não nesta fase da pandemia. Obrigado, doutora Rosa, por estes esclarecimentos relacionados com o suicídio e comportamentos suicidários neste período invulgar da nossa história, da saúde também dos nossos concidadãos. Obrigada. Obrigada, Rosa. E, Manuela, há também uns contactos que podemos deixar depois nos comentários desta edição. Portanto, podemos deixar contactos de apoio a quem sentir necessidade de o ter. Nem mais, há contactos específicos relacionados precisamente com esta área do suicídio, para além do 112, como eu falo muitas vezes, não se esqueçam da linha SNS 24 também, e com o apoio psicológico que está disponível na linha 4, mas vamos deixar disponível alguns contactos que podem ser úteis e as pessoas, se precisarem, podem perfeitamente ligar ou consultar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Rosa Rodrigues. Obrigada. E, Manuela, depois de alguns esclarecimentos da doutora Rosa Rodrigues, está na altura de colocarmos em cima da mesa algumas das questões que nos foram enviadas pelos nossos leitores, pelos nossos seguidores durante esta semana. Lembro de que forma é que podem contactar-nos e enviarem-nos questões e dúvidas para leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou até para o Instagram do Mais Guimarães. Recebemos mais algumas questões, agradecemos evidentemente que nos enviem as vossas preocupações durante este período da pandemia da Covid-19. E a primeira questão, Emanuela, é a seguinte: todas as pessoas que cometem suicídio têm necessariamente alguma perturbação mental? Bem, necessariamente como obrigatoriamente, não. Aliás, a doutora Rosa até também falou um bocadinho sobre isso. Nós sabemos que está muito associado, cerca de 90% dos casos de suicídio, tentativas de suicídio, estão muito ligadas às perturbações mentais, portanto às doenças mentais, sobretudo à depressão, à esquizofrenia, à doença bipolar, portanto, sobretudo estas, mas também sabemos que a instabilidade psicológica, como falava também a doutora Rosa, há alguns fenómenos, como a questão do desemprego, as questões financeiras, podem de facto também levar as pessoas a pensar no suicídio como uma maneira de lidar com esta dor e não estando necessariamente uma perturbação, uma doença mental de base. Sabemos que de facto é das principais causas de suicídio, mas por si só pode em alguns casos não ser, tanto um resultado de alguns fatores sociais, culturais, religiosos, não tanto na nossa cultura, mas lá fora nós vemos que há pessoas que se suicidam em nome de um Deus, em nome de uma religião e contra outras religiões, portanto é um bocado por aí, e os fatores socioeconómicos de facto têm aqui um peso muito grande, e na nossa sociedade e no nosso concelho isso sabemos, até já por situações daquilo que passamos para trás. Portanto, temos que estar atentos se houver perturbações mentais, mas não é necessariamente só
exclusivamente nesses casos. Há alguma forma de perceber se alguém está a pensar cometer suicídio? Pois, e já falámos um bocadinho sobre elas. Nós sabemos que cerca de 2/3 das pessoas que morrem por suicídio dão sinais explícitos daquilo que estão a pensar. Muitas vezes não é questão de eu vou-me matar, às vezes é, eu qualquer dia mato-me, eu qualquer dia faço uma asneira. Às vezes começam com situações de eu sou um fardo, não ando aqui a fazer nada, já ninguém precisa de mim, os meus filhos já estão crescidos, ou, portanto, frases que indicam algum pessimismo, negativismo, são coisas que temos que estar atenta e que muitas vezes quando vamos desmontar, sobretudo em situações em que nos dizem assim, a pessoa não tinha nenhuma razão para isso, não é? Nós ouvimos isso muitas vezes quando nos chegam os familiares, ou às vezes um amigo que soube que uma pessoa se matou, muitas vezes nos dizem exatamente isso, mas a doutora, isto apanhou-nos todos de surpresa porque não tinha razões nenhum para isso. Evidente, quando nós vamos desmontar um bocadinho as situações e vamos um bocadinho mais para trás, mesmo os familiares, já há indícios, muitas vezes muito explícitos, mas que as pessoas de facto não foram contextualizados nesta linha. Depois temos outro terço que mostra sinais muito relacionados com as questões da depressão e desta questão da desesperança, que é muito importante. O desesperança é nós não conseguirmos olhar para a frente e vermos qualquer alteração na nossa vida, qualquer objetivo na nossa vida, que já não vale a pena, que realmente já não andamos aqui a fazer nada. E este tipo de coisas é algo que temos que estar extremamente atentos, porque de facto depois pode haver esta elaboração destes pensamentos mais negativos. Às vezes a própria mudança de comportamento, a pessoa começou-se a isolar, começou a não falar tanto, portanto estas mudanças de comportamento às vezes abruptas, o uso de substâncias também é outra das situações, não tínhamos falado há um bocado, mas aqui também, portanto o álcool, as drogas, às vezes também acabam por ser potenciadoras, muitas vezes as pessoas até tomam para conseguirem fazer, ou às vezes no consumo abusivo de uma forma crónica também, portanto isso também é um dos sintomas que realmente pode estar associado em relação a isto, ao suicídio. E muitas vezes aquilo que, ainda há um bocado a doutora Rosa disse, o que aconselhamos é que a única maneira também que nós temos é de ir perguntando, e às vezes não é perguntar o que queres dizer com isso, é que te queres matar, não é isso, mas é perceber porque é que a pessoa está a dizer que é um fardo, ou porque é que a pessoa está a dizer que já não anda aqui a fazer nada, ou que a pessoa está mais isolada, que a pessoa está mais caída, ou que a pessoa já não fala tanto como falava antes. Portanto, nós questionarmos as pessoas, os nossos amigos, os nossos familiares, muitas vezes é isso que nós temos que fazer e é o primeiro, de facto, o primeiro passo. E o que podemos fazer? O que podem as pessoas fazer quando percebem que há alguém que está a pensar em suicidar-se? Bem, há algumas coisas que são básicas, quer dizer, se nós temos de facto, as pessoas percebem que está ali alguém, um amigo, um familiar, uma pessoa que se vai suicidar, que se vai atirar abaixo de um viaduto ou de uma ponte, como às vezes também já fomos confrontados com situações dessas, obviamente que há que acionar os meios de emergência e ligar ao 112 e daqui também pedir ajuda. Muitas vezes não é isto que acontece, não é? Nós às vezes podemos perceber precisamente por aquilo que eu estava a dizer ou por alguns sinais e as pessoas perceberem um bocado isso. Obviamente que nós não somos responsáveis pela vida de ninguém, mas há aqui algumas coisas que nós podemos fazer. Esta questão de conversar é ponto fulcral, é nós perguntarmos diretamente à pessoa, é não termos esta dificuldade em falar sobre estes temas, porque há temas que nós temos muita dificuldade, como já falámos, por exemplo, da morte e às vezes as questões agressivas, custa-nos muito falar sobre isso, é quase um tabu, e estas questões do suicídio também, mas isso é importante que se pergunte, é importante que se mostre à pessoa que estamos disponíveis, que estamos preocupados com ela, encorajá-la a pedir ajuda, muitas vezes é ir ao médico de família, é procurar um profissional de saúde ou uma consulta mais especializada, às vezes até na consulta de enfermagem, numa consulta de rotina no centro de saúde, isso também pode acontecer. Falámos há um bocado e vamos disponibilizar linhas telefónicas, há linhas telefónicas específicas ligadas com o suicídio e há alguns sites que as pessoas também podem consultar para ajudar, trazer a pessoa à urgência,
Portanto, a própria pessoa dirigir-se ao seu serviço de urgência, pedir ajuda aí. Portanto, também há meios que nós temos, seja de ser direcionadas para serviços, por exemplo, um psiquiatra e uma consulta de urgência de psiquiatria, seja por uma questão de uma consulta, de um internamento, portanto, dirigirem-se ao serviço de urgência e estarmos um bocado atentos a isto, se a pessoa já falou sobre isso, se a pessoa já tentou mais do que uma vez sobre isso, se são frequentes estes pensamentos, há quanto tempo, se é muito difícil contrariar, porque às vezes as pessoas dizem que pensam nisso, mas rapidamente, portanto, acaba por ser uma coisa muito fugaz, outras vezes não, é de uma forma muito repetitiva e as pessoas começam até a elaborar planos, a começar a comprar coisas, pronto, e é isto que nós temos que estar atentos e se notarem que há alguém, um familiar, de facto a pessoa que tem que fazer é procurar ajuda, se for no imediato no serviço de urgência, ligar ao 112, se começarem com alguns sintomas depressivos ou a própria pessoa sentir que não anda bem, que anda muito em baixo, deve recorrer a profissionais de saúde, médico de família, psicólogos, psiquiatras, tudo está muito bem preparado para poder ajudar e há tratamento eficaz, isto nós conseguimos prevenir. Claro, não vamos nunca dizer que um dia isto vamos erradicar de vez, mas conseguimos diminuir de facto e eficazmente o suicídio. Tem tratamento. E é uma tarefa que caberá a toda a sociedade, a prevenção do suicídio. Nem mais, forças de segurança, é que depois nós podemos também alargar isso, não é? Às forças de segurança, aos bombeiros, ao INEM, à urgência pré-hospitalar, portanto nós temos também que nos articular as várias entidades, as pessoas, cada vez mais eu falo nisso e é verdade, esta questão de saber onde se dirigir, a acessibilidade, o saberem que há consultas especializadas, que as pessoas que podem vir e que podem falar, mesmo no serviço de urgência, já não é a mesma coisa do que há 20 anos atrás. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar, dar entrada a uma pessoa no serviço de urgência, era muito complicado para os profissionais de saúde lidar com uma tentativa de suicídio, porque foram treinados para salvar vidas, portanto, em que eu estou perante uma doença e uma situação aguda e vou para a urgência para me salvarem a vida, e não eu tento contra a minha vida e vou para lá e eles salvam uma vida quando eu tentei me suicidar. Pronto, mas isto evoluiu de uma forma significativa, portanto, apesar de não ser uma situação fácil para rigorosamente ninguém, nem mesmo para quem trata, mas as pessoas se sentirem que há a abertura do outro lado, podem de facto ser muito bem orientadas e tratadas, claro. E sobre suicídio, foi esta 10ª edição do Consultório Aberto. Na 11ª, de que vamos falar, Emanuela? Vamos falar também de um tema extremamente importante, mais leve, digamos assim, do que este, e vamos falar sobre a importância da atividade física em tempos de pandemia. Evidente que a atividade física, e temos falado muito sobre isso, o exercício físico é um pilar obrigatório, essencial, básico na nossa vida. Nós todos devemos fazer uma atividade física. Em tempos de pandemia nós notamos muito, e no confinamento as pessoas ficaram extremamente sedentárias, nós fomos muito recomendados, a OMS, a DGS, toda a gente foi recomendado as pessoas fazendo algum exercício em casa, cá fora, quem tinha espaço, ou dentro de casa no pequeno espaço onde estavam. E então nós vamos também ter um convidado muito especial que nos vai ajudar a perceber também alguns mecanismos, como é que isto a nível biológico, a nível cerebral, um bocadinho para entendermos mais estas questões mais gerais do exercício físico, que é o Dr. Filipe Guimarães, penso que já podemos adiantar, que é médico do nosso Vitória, não é? Um convidado muito especial. Obrigado, Emanuela, por estes contributos, por estas ajudas a todos aqueles que acompanham este consultório aberto do Mais Guimarães. Obrigado eu. Uma boa Bom fim de semana. Convido-os a enviarem as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt, para a página do Facebook do Mais Guimarães, através de mensagem privada, ou até para o nosso Instagram. Vou convidá-los também a seguirem a página do Facebook do Mais Guimarães, onde colocamos este e outros programas durante este período da pandemia, a subscreverem o nosso canal no YouTube e a seguirem o nosso trabalho habitual em maisguimarães.pt. Resta-nos agradecer-vos por estarem por aí, a acompanharem este consultório aberto. A 11ª edição regressa de hoje a 8 dias, no próximo sábado, a partir das 14 horas.
Tenham uma boa semana.